O problema do João Gomes é que toma cartão demais. Ele joga muito, hein? Ele é bom jogador, mas ele toma muito cartão. Ele e o Gabigol são os caras que mais tomam cartão. Mas ele é volante, sim, mas tem que aprender a jogar de uma maneira. Alguns cartões, porque ele às vezes é atabaroado. Ele é novo, então tem que lapidar. Ele tem que saber maneirar, saber dosar um pouco mais. O Thiago Maia não toma tanto cartão. E como joga o Thiago Maia? E outra coisa. O João Gomes, o time perde. O cara que é chave defensivamente no meio do Flamengo não é o João Gomes, é o Thiago Maia. É o cara que joga de primeiro volante, que está jogando muito bem. É ele que dá a proteção, ele faz a cobertura, ele participa da saída de bola ali, no meio dos zagueiros. Ele é o cara, mas se esse cara ficar fora, é um problemaço. E um cara que aceitou o banco por muito tempo, né, Mauro? Sim. Eu acho legal reconhecer isso no Thiago Maia. Um cara que veio da Europa, é de seleção olímpica, aceitou o banco. Agora, uma pergunta que um amigo meu me fez depois do jogo, ele perguntou, você acha que o Arão apareceria naquela bola ali para travar o Yuri Alberto? Esquece. Ele voltaria andando. Só com o Jorge Jesus à beira do campo, porque o Jorge Jesus colocou um chip ali no Arão, ele apertava de botão, tá mal, Arão, tá mal, Arão. Ele só correu com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus conseguiu fazer ele correr, porque o Jorge Jesus era esporro o tempo todo nos caras. Não tinha um segundo de paz. E aí o cara ficava ligado. Mas se você deixar por conta do Arão, essa é uma diferença importante. Com o Arão era gol do Corinthians. E o Thiago Maia, não sei se vocês concordam, mas pode pôr na conta do Dorival Júnior. Sim. Ele chegou, o Thiago Maia não estava jogando. Quando jogava, não jogava nada. Do Santos, né? Essa dupla. O Dorival chegou, chamou o Thiago Maia e falou, se prepara que eu vou te colocar no time. Mas ele teve que se preparar antes. Entrar em forma, melhorar fisicamente. Quem colocou o João Gomes no Flamengo foi o Rogério, né? Para jogar direto. Para jogar foi o Rogério. Aí o Renato encostou ele. O João Gomes viu a final da Libertadores, sabe onde, Montevidéu? Na arquibancada, no meio da torcida. Esse menino joga uma barbaridade. Esse menino vai embora logo para a Europa, né? Ontem disse que tinha gente do futebol alemão, né? Segundo o colega lá do GE, acho que o Fred publicou, o Rafael Zarco, que tinha gente do Bayer Leverkusen. O nosso Guilherme Silva deu também. Não sei se vai pagar. O Bayer Leverkusen paga o que valeria para vender. O Guilherme deu na jornada também isso, gente do Bayer. Estão preparando uma proposta de 15 milhões. Apresentando uma proposta para o João Gomes. Eu acho ele um jogador que o Flamengo quer, muito diferente. Um jogador de uma qualidade, ele tem que evoluir, não tem dúvida, porque é garoto. Mas ele é um jogador que ele aparece em toda a parte do campo. Ele está presente sempre, o entrosamento dele com o Thiago Maia é algo sensacional. Os caras se procuram, eles sabem o posicionamento de onde está, não olhar, no piscar de olhos, eles já sabem onde está o João Gomes e o João Gomes sabe onde ajuda está o muito o Felipe Luiz. Eles se ajudam muito ali, Olha a situação entrou o Vidal ali, como é que pode botar o Vidal? O Vidal pode jogar 20 minutos, não consegue mais que isso. Vai jogar o Vidal. Vai tirar quem? Vai tirar esses dois meninos que eles dão uma segurança para aquele sistema defensivo do Flamengo enorme, e vai embora. Esse menino eu acho que não fica muito tempo no Brasil, não. Jogador de grande qualidade. E o Thiago está sobrando. O Thiago é jogador para pós-Copa ser lembrado para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira. Esse é o tipo do jogador que eu tenho certeza que vai ser chamado para a seleção brasileira no novo ciclo de jogadores que vem aí. Não, e para mim a maior preocupação, né, Mauro, Vanderlei, Zé, não é, o Vidal vai entrar, é quem vai substituir o Vidal se ele cansar. Porque aí tem o... Eu acho que é o Vitor Hugo. Também. Você acha que é o Vitor Hugo? Não vai ser o Pulgar. Não pode jogar. O Pulgar não pode jogar. Ele não está inscrito. Então, mas porque o Vidal, muito se fala que ele não aguenta 90 minutos. Ele vai entrar o Vitor Quem substituiria o Vidal? Ou entra o Vitor Hugo ou entra o Cebolinha. Se o Flamengo estiver precisando do resultado e tiver que abrir mais o jogo, ele muda a formação tática do time. Vai ser isso. Agora, o Vidal vai ter uma semana para treinar, ser preparado, treinar com os titulares. Ele vai preparar uma semana o Vidal para jogar. Entendeu? Acho que também existe um certo alvoroço. E ontem, né? A gente falou aqui do problema do pai dele que faleceu, né, com ele, que eles não se falavam direito. Ele até fez uma postagem lá. Bonita. Parece até que assim, eles tinham lá os seus problemas, mas parece que nesses últimos tempos, né, pelo menos trocavam uma mensagem, o pai mandava lá boa sorte antes do jogo. E tem uma coisa também que a gente tem que entender, que é o seguinte, por mais que, assim, o pai que não fala com o filho, o contrário, é um negócio que é um trauma que você vai carregar para a tua vida toda. E mesmo que você não fale com o seu pai, que você tenha uma mágoa do seu pai, no dia que ele falecer, que ele morrer, você vai saber do seguinte, nunca mais vai ter a chance de fazer as pazes, de se entender, de corrigir as coisas do... Então isso é uma marca para a vida toda. O cara vai carregar isso para a vida toda. Mas eu gostei da postagem dele. Então, de que maneira que esse cara estava psicologicamente ontem? Eu vi gente criticando. Eu não me surpreendi dele não ir pelos relatos dos colegas lá do Chile, né, jornalistas chilenos, que deram detalhes sobre desavenças passadas, abandonou a família, ele que teve que assumir os irmãos com a mãe, criar os irmãos mais novos, bancar como jogador, jogando o primeiro e o segundo salário. Então ele tinha lá suas mágoas com o pai. O pai se envolveu no rolo também, com a polícia, negócio com a justiça, umas coisas assim. Enfim,
Mas parece que agora, nos últimos tempos, uma mensagenzinha, um WhatsAppzinho ali e tal, boa sorte, tudo, já estava um pouco mais... Aí, de repente, o pai morre, é normal que o cara vai pro jogo, mas a cabeça dele não tá legal. Agora, depois de uma semana, já assimilou a notícia, já se preparou pro jogo, eu imagino que o Vidal vai fazer um grande jogo na semana que vem. Imagina como é que ele vai se preparar para esse jogo. E ele Entendeu? Sempre falou, né? Imagina, assim, ele sempre quis jogar no Flamengo, aí tem uma final... Ó, tu vai jogar, o titular, o moleque se machucou não, tá suspenso. Eu concordo. E como é que ele vai jogar? Você acha que ele vai jogar como? Ele não vai aguentar correr? Ele vai deixar tudo no campo, esse cara. Eu acho que ele vai fazer um grande jogo semana que vem. Um tempo, né? Vamos admitir. Um tempo impecável fisicamente. Talvez um pouco mais. Não, eu acho que mais. Talvez um pouco mais, sabe por quê? O Flamengo não vai correr, ele não vai correr tanto atrás. Não. A tendência é o Corinthians correr atrás do Flamengo e o Flamengo gerar a bola. Eu só queria dizer o seguinte, porque nessa hora, muita gente joga sobre a mim o seguinte, começa com o Vidal ou põe o Vidal depois? Não pode colocar essa com... Eu sempre colocaria para começar. Sim. Agora, claro, tem gente que pensa diferente, mas eu acho que grandão sempre começa. Não é o caso, porque vai entrar substituindo alguém que está jogando bem, não pode jogar, é outra conversa. Mas se você tem um grandão... A tese é para pegar o adversário mais cansado. Você bota o cara que não está inteiro fisicamente, quando o outro adversário está mais cansado. Se a coisa já apertou, aí põe o cara que para correr atrás. É complicado. Eu sempre começaria com o cara importante, que tem história, experiente, jogo decisivo, é o jogo que o cara veio pro Flamengo e vai pro jogo final. Maracanã lotado. É o cenário que ele queria, ou não? Sim. É o cenário que ele queria. E pouco tempo, nem acabou de chegar, já vai. Vai sentir isso de perto. Eu acho perfeito. Na temporada o Vidal passada, já tem 21 jogos pelo Flamengo. Na temporada passada... Eu acho que dá para jogar mais do que um tempo. Não, tá? eu fui no... Eu comentei até esse jogo. Ele fez um jogo em Liverpool, na Liga dos Campeões, da edição passada, começo do ano, né? Liverpool e Inter de Milão. Sim. Ele jogou pra caramba. Acho que foi o Barella que estava suspenso. Tinha um jogador suspenso titular, não lembro se foi o Barella, um dos meio-campistas da Internacional, e ele jogou. Ele jogou uma grande partida. Estou falando de Liga dos Campeões contra o Liverpool na Inglaterra. A Inter ganhou o jogo, ele salvou a bola em cima da linha que ia entrando. Foi há meses, foi agora, há poucos meses, não foi há 10 anos. E ele fez um grande jogo, porque eu acho que é parecido com isso. Um jogador suspenso, um jogo decisivo, a Inter tinha perdido por 2-0 em casa, então venceu por 1-0, não se classificou. Teve até um homem expulso, jogou um tempo ainda com menos um homem, e ele fez um grande jogo. Eu acho que é a mesma coisa, ele vai pensar, cara, essa é uma final no Maracanã, é tudo que eu sempre queria. E ele sabe que ele não está jogando, porque não tem como tirar o João Gomes. O João Gomes não pode ser barrado. Vai tirar o Everton Ribeiro. E o primeiro volante é o Thiago Maia. O Vidal não vai jogar na função dele, nem tem condição. Ali ele não tem condição de jogar. Pode jogar circunstancialmente, numa emergência, ali durante o jogo. Não. Mas começar, não. O titular é o Thiago Maia. Mas... Tomaria o gol do Yuri Alberto se tivesse o Vidal e o Thiago. Não ia ter velocidade de recuperação para disputar aquela bola. Então, acho que é o jogo que ele sempre quis. Ele vinha há anos aí, mandando mensagem, rede social. Agora, chegou a oportunidade. Eu acho que esse cara vai se preparar muito para esse jogo e tem tudo para fazer um ótimo jogo. Não vejo motivo nenhum para o torcedor do Flamengo ter receio. Pô, Vidal vai jogar no Flamengo. Isso era imaginável há alguns anos? Agora o Vidal vai jogar, virou um problema. Dá um tempo. É muito Flamimimi isso, gente. Não, isso eu Então concordo. tem gente arrancando os cabelos. Não, o Vidal vai jogar. O Vidal vai jogar. Tá com saudade do Márcio Araújo, amigo? Traz de volta o Márcio Araújo. Eu ficava apavorado quando jogava o Márcio Araújo. Aí eu ficava nervoso. Ou o Arão, naqueles momentos que ele falava. Por falar em mimimi, o presidente do mimimi entrevistou o Vidal. Aqui mesmo. Não entrevistou o Vidal, não. Foi pra mim que ele falou que gostaria de jogar no Flamengo. Perfeito. Fala direito. Não, então vou falar por direito. Favor, confidenciou. O mundo revelou. Atenção. Fala aí, Mauro César Pereira. Atenção. Tá o presidente, em 2018. o presidente da mimimi pede direito de resposta. Quando ele estava inteirão ainda. Pede direito de resposta. Ele mandou uma nota aqui. Vidal disse pra mim, disse o presidente em da mimimi. 2018, lá em Munique. Eu tô com o ponto aqui, ele tá falando. Então, em 2018, queria jogar no Flamengo. E aí teve um atrevido na mesa que disse o seguinte: esse já é um contrato. Essa entrevista é assinatura de contrato, que o presidente da Mimimi esqueceu de colocar na nota. É só isso que eu queria dizer. E nessa entrevista que eu fiz com ele em Munique, foi exatamente o que o Mauro falou. Ele fala, eu tenho loucura, eu tenho o sonho de um dia jogar uma final no Maracanã lotado. É isso aí. Ele fala isso.
E agora ele tem essa chance. O sonho vai ser realizado. É isso, ele tem essa chance. Ele falou, né? Ele jogou na Copa do Mundo, né? Jogou no não, mas no Maracanã lotado pela torcida do Flamengo. Ele já tinha jogado no Maracanã. Que ele falou mesmo da torcida do Flamengo, que ele queria pelo menos ir na arquibancada. Então, eu concordo com o Mauro. Eu acho até que ele pode jogar o jogo inteiro, tá? Sim. Acho de verdade. Do jeito que é o Vidal, acho mesmo. Quanta vitamina pro homem, ele vai... Lógico. É o que o Mauro falou, ele vai ter uma semana pra se preparar. Ele não vai jogar, ele pode fazer um trabalho todo específico. Quando tiver 2-0, tira o Vidal um pouquinho. Quê? Vai estar 2-0, sai Vidal. Cara, eu acho que o jogo vai ser mais duro. 2-0. Aí prepara o coração que pode entrar Diego. É isso que é o negócio. Sim, Pra mim, a pergunta é quem vai entrar no lugar do Vidal. O Mauro já disse que acha que é o Vitor Hugo. Eu colocaria o Vitor Hugo também. Tô com o Mauro nessa aí. Mas o Dorival... mas eu acho que num jogo desse tamanho ele não vai correr esse risco, não. Ele tem que fazer uma médiazinha ali com o Diego, mas pode fazer nos jogos do Brasileiro, né? Aliás, o Diego perdeu a bola do gol do Cuiabá pateticamente no último jogo, né? Pelo amor de Deus, né? E é um lance que ele sempre faz, aquela voltinha que ele dá. Sim, sim. Sempre... Nunca e ele tem vontade de vir pro Santos, né? Para encerrar a carreira do Santos. Pro Santos não seria ruim, não. Tem vontade de jogar a última temporada dele no Santos. E falaram que o Neymar também. O Neymar tem a mesma vontade de jogar a temporada final da vida dele no Santos. Mas vai demorar isso aí. Hã? Demora mais um pouco. Já é um senhor, né? De quase 35 anos. Vai demorar, sei lá, 5 anos. O João Gomes, ele fez um desabafo aí, né, nas redes sociais. Acho, inclusive, que jogador tem que tomar cuidado quando sai de partida, cabeça quente, porque ele desabafou. Ele fez uma postagem no Twitter. A gente vai colocar aí a arte pra galera ver esse desabafo do João Gomes. Ele fala o seguinte: horrível, sem critério, tendencioso e fraco. Só deu o cartão porque caiu na pressão. Isso mostra que não está preparado para apitar uma final desse tipo. Impressionante a incompetência e a irresponsabilidade de tirar um jogador da final. A mãe do João Gomes, antes dele ter se pronunciado, ela já tinha feito uma postagem no Twitter onde ela colocou: acabam com sonhos de pessoas por causa de uma arbitragem ridícula como essa. Que ódio, vergonha. Eu achei um pouco exagerado, tá? O tom da reclamação. João Gomes tem razão, jogador tem que fazer esse tipo de desabafo. Eu acho que quando o erro é vergonhoso, tem que falar mesmo. Mas ele exagerou nessa situação, na opinião de vocês? Sim. Se você tirar o recorte ali só do cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo que ele levou, e do jeito que foi, com o ato demorando e mostrando depois de uma clara pressão que veio do banco de reservas, e o cara perde a final, um jovem, ok, você pode entender a revolta dele, né? Mas se ele botar a cabeça no travesseiro e falar, bom, mas depois eu fiz falta ali que eu poderia ter recebido depois e perder o jogo de todo jeito, né? Aí dá para ele baixar um pouco a bola e não expor, não fazer uma declaração tão forte dessa. Eu não sei se vale punição depois, mas ele corre risco, né? Todos os elogios para ele dentro de campo e todas as críticas com essa bobagem que ele escreveu. Aí ele precisa ter se ele sonha na Europa, por exemplo, precisa ter o quê? Precisa ter um gestor de carreira, né? Um cara fala assim para ele: ó, não escreve bobagem, fica quieto aí, moleque. Você está começando a sua carreira, não se expõe dessa maneira grotesca, nada disso. Isso aí é falta de gestão de carreira. Falta de um cara que eles não têm, né? Eles têm um monte de sanguessuga do lado, né? Os caras colam neles para ver se tomam alguma desses caras. Mas o gestor profissional de carreira jamais aprovaria esse tipo de posicionamento do atleta, principalmente o jogador que vai certamente estar na Europa em breve, né? O João Gomes vai estar na Europa em breve. Achei lamentável o posicionamento dele. Vanderlei Nogueira, sobre esse posicionamento do João Gomes e também para você, Zé, falta às vezes uma assessoria para essa garotada? Ele foi na emoção, né, Asmar? Você vê. Agora, às vezes nem assessoria, né? Porque ali é o tipo que ele fez no vestiário. O cara deve ter feito ainda no túnel. No túnel chega depois que postou, pode apagar 1 minuto depois, mas já registrou, né? É isso. Eu acho que hoje ele não escreveria isso. Ele deve ter sentido que tomou o cartão porque houve pressão do banco. Isso o mundo viu.
A televisão mostrou, invadiu, quase que desce lá, a torcida toda a pressionar. O árbitro mostrou uma certa insegurança naquele momento, pelo menos nas imagens. Isso é verdade, eu acho que pode ter provocado a decisão do árbitro. Mas o restante, não, o árbitro teve uma boa atuação para um jogo tão importante. Lembrando que esse mesmo árbitro já tinha trabalhado em 3 jogos do Corinthians, o Corinthians nunca perdeu, trabalhou em 3 jogos do Flamengo, o Flamengo nunca perdeu, é um árbitro jovem e que tem feito boas arbitragens. Eu não estou dizendo que ele é o Pelé do apito, não é isso, mas essa batida na arbitragem eu acho que em alguns momentos é injusta, nesse caso, nesse tom, foi injusta. E parece que ele não tem muito esse perfil, pelo menos que a gente acompanha, né? Ele não porque é muito. Se é um Serginho Chulapa, primeiro que ia ter que juntar uns 3 para segurar ele, que ele já ia querer ir para cima do árbitro e não sei o quê, né? Essa coisa toda. Não parece ser o perfil do João Gomes, esse aí. Eu acho que quando ele chegou no vestiário, falou, perdi a final, cara, tô fora da final, acho que veio essa revolta e ele extrapolou. Não sei, talvez tenha se arrependido até depois. A mãe deixou claro, né? Porque ele deve falar muito pra mãe. Tá certo? Pô, nossa, vou participar. Não, Ivander, deixando uma coisa bem clara, tá? O João Gomes é integrante de torcida organizada do Flamengo. Então. Ele é muito torcedor do Flamengo, Então. é mesmo que o Mauro falou. E a mãe também, que né? ele foi na arquibancada, na final da Libertadores. Ele é torcedor Mas antes. teve postura de torcedor. Sim, isso sim. Mas é o que o Vanderlei falou. Mauro, seria a primeira final dele, né, pelo Flamengo. Teve de Carioca, talvez, mas final de dimensão, assim, nacional, seria a primeira, porque ele não foi pra final da Libertadores, que ele tava no elenco. Então, essa seria... E no Maracanã, onde ele sempre foi, onde ele é torcedor, ele era integrante... Com olheiros, Sim. os europeus, os no Mas eu europeus, acho que pela manifestação dele, foi mais o lado torcedor. não. Pô, era o meu jogo de jogar pra raça rubro-negra, que era a torcida dele, que ele era integrante, pra torcida do Flamengo. Ele vai jogar dia 29 algo muito maior. Mas não no Maracanã, né? Paciência. Mas tem esse lado, Ele né? pode entrar na história do clube como campeão da Libertadores se vencer dia 29. Não tem motivo nenhum para ficar assim. Tomou um cartão injusto, mas o outro que ele não tomou, ele merecia tomar. Ele tem que refletir um pouquinho, tentar melhorar um pouco o comportamento dele em campo com relação a algumas disputas que são evitáveis os cartões e ele ainda não consegue evitar. É aquela coisa de muita disposição, tal, muito vigor, dosar melhor. Aprender a dosar melhor. Acho que esse é o conselho que deveriam dar para ele. Esse cartão era óbvio que ele ia tomar. É óbvio, dos 4 era o mais provável que tomasse o cartão, dos 4 pendurados.